E Rafa, daí, seguindo nisso, acho que linka muito bem com a questão do sono. Tem meio que um push, assim. De novo, a gente. É importante a gente falar de rede social, porque rede social hoje em dia faz parte da vida de todo mundo e, querendo ou não, acabam sendo fatores mediacionais que vão passar normas, regras e pressupostos para as pessoas. E uma das coisas que acaba sendo muito passada é, por exemplo, o clube das 5 da manhã, treine às 6 da manhã. Eu treino às 6 da manhã, mas eu falo, e assim, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso. É porque eu não tenho outro horário que eu consigo adequadamente organizar no meu dia. É o Perfeito. que dá pra fazer. Individualizou para ti, isso te traz benefícios, Mas, né? como eu falo até mesmo pros meus colegas, se eu pudesse treinar às 6 da tarde ou 7 da noite, é o horário que eu sinto que eu tenho mais força, que eu consigo funcionar melhor, que eu tô mais atento. Uhum. Mas ok. Mas existe de fato. Tu falou já da individualização, mas vou voltar Pois pra é. isso. Existe de fato um horário que realmente é melhor, que traz mais benefícios? Olha, eu desconheço na literatura um estudo robusto que diga isso, né? Uhum. Mais uma vez, a individualização é o melhor para o paciente, né? Não adianta a gente, às vezes, querer encaixar isso em um horário que o paciente ele não consegue fazer. Até uma piada que existe dentro do meio psiquiátrico, que a psiquiatra não pode atender antes das 8 da manhã. Por quê? Porque aí alguma coisa está fazendo de errado, né? É porque se o paciente ele está tendo que acordar cedo, se deslocar para estar lá no teu consultório depois de ter feito tudo às 8 da manhã, alguma coisa está errada. Talvez ele precisava dormir um pouquinho mais, né? Então, assim, tem que individualizar, tem que Aham. ser para cada paciente. Não existe um horário que seja melhor, pelo menos eu desconheço. Se a gente for olhar, talvez, para uma coisa mais de alta performance, que é justamente o que tu disse, talvez a gente encontre. Não Aham. sei, nunca fui para esse lado, né? Talvez, sei lá, por uma questão de força muscular, uma questão, às vezes, realmente de performance, possa existir um melhor horário para cada tipo de atividade. Mas quando a gente fala do ponto de vista para saúde mental e saúde física, acho que isso não é o principal. O que a gente vai ter, eu tava até vindo conversar aqui contigo, eu fui dar uma revisada também dentro do que a gente tinha de Uhum. evidências para isso, e de fato, aparentemente tem alguns estudos de revisão que vão apontar que existem algumas diferenças. Mas realmente, quando a gente está falando de atletas de altíssimo Pois é, rendimento, rendimento. e na maior parte das vezes, assim, vamos botar 90% dos Uhum. casos, a gente vai estar falando de pessoas que vão estar fazendo atividade física como mais uma atividade do seu dia a dia, não como uma atividade profissional e de alto rendimento. Isso, todo esse papo que a gente está tendo é muito voltado para pessoas que não têm a atividade física ou exercício como algo central de alta performance, né? Às vezes essas coisas podem ser visualizadas de uma maneira diferente para quem às vezes faz atividade física como trabalho, né? Uhum, Uma pessoa que tem dentro do esporte uma necessidade de altíssima performance, né? Às vezes o sono, por exemplo, é uma coisa que muda, né? uhum. A questão da alimentação, tudo isso são questões bem diferentes, né? Quando a gente está falando de pessoas de alta performance. Eu até me lembro de um podcast do Matthew Fraser, que é um dos maiores vencedores do CrossFit Games, assim, de todos os tempos, e ele falando, né, dos horários de treino dele. E era muito interessante, porque, de novo, ele fazia treinos de várias horas no mesmo dia, mas tendo horários, por exemplo, ele começava às 9 da manhã, se eu não me engano, e até meio-dia, daí ele almoçava, daí ele tinha uma soneca de uma hora e pouco, daí ele treinava até mais ou menos às 6 da tarde, daí jantava, ficava tranquilo e 8 horas da noite ia dormir, Sim, 8 9 horas. pois Então, é, mas uma rotina muito diferente. E sim, se a gente for olhar atletas, por exemplo, querendo ou não, a gente tá no Brasil, então é mais fácil a gente acompanhar a rotina de jogadores de futebol, assim. sim, Também é mais ou menos assim, né? Tem o sim, sim. treino na tarde, tem a academia, e daí tem o jogo à noite, alguma coisa assim, né? Mas tem muito mais horas de descanso, né? Mesmo Exato. assim, essas pessoas de alta performance precisam de uma hora maior de descanso, sono, Uhum, né? O quanto que isso impacta. Eu acho que isso dá até um podcast à parte, assim, né? Falar uhum. justamente sobre essas questões de atleta de alta performance, que também é uma parte extremamente importante, porque a gente vê muitas das vezes até puxando assim para justamente como tu disse, jogadores de futebol, que talvez seja onde no Brasil a gente tenha um maior incentivo e tudo, o quanto que às vezes transtornos mentais estão presentes dentro desse tipo de profissional. Não é falado isso, né? Não é falado, não é divulgado. E a gente vê na mídia, de vez em quando sai um caso ou outro, mas quantos casos será que não saem, né? De pessoas que
talvez não conseguiram ao longo da adolescência desenvolver alguns tipos de habilidades e aí do dia para noite tem que lidar com situações que nunca imaginaram lidar, né? Então essa é Perfeito. outra questão extremamente importante que eu acho que as pessoas falam um pouco, né? E a gente não vai entrar de cabeça nisso. Eu sempre me lembro do Nilmar, que jogava no No Inter, que Inter. falou muito sobre a depressão que ele experienciou, principalmente quando ele estava jogando ainda. E muito também da gente poder pensar, né, de como isso é visto culturalmente também dentro do Sim. esporte e como a mídia também, às vezes, muitas vezes, vai olhar e vai retratar essas questões que talvez mereciam um olhar um pouco diferente, distinto sobre isso. Mais pra frente a gente marca esse papo, então. Podem nos cobrar. Pode cobrar.